Olá, muito boa tarde. Está em curso o Festival Terras Sem Sombra, que leva a várias cidades e vilas do Baixo Alentejo a música sacra, promove produtos regionais de excelência e salvaguarda a biodiversidade. Acontece de abril a julho, num conjunto de iniciativas que serão agora apresentadas por José António Falcão, diretor do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Perguntava-lhe antes de mais, e para quem nos está a ver e ouvir e possa porventura ainda não ter tido alguma informação sobre este festival, que vai na sua 9ª edição, em que é que consiste e por que motivo o Departamento da Diocese de Beja o promove anualmente? Este é um festival itinerante que percorre várias localidades do nosso território e é um festival que combina de maneira muito clara as grandes tradições da música sacra, o nosso património, que é notável, temos um grande conjunto de monumentos religiosos e de outro tipo no Alentejo que realmente merecem ser conhecidos, e finalmente os produtos de excelência da nossa região, fundamentais também para a sustentabilidade do Alentejo, e claro está a grande causa que este festival abraça. Este é um festival com causas, a causa da proteção da biodiversidade. Ele nasceu, em todo caso, ligado à valorização da música sacra. É a sua identidade. Sem dúvida. Nós fazemos parte, claramente, da fileira da Pastoral da Cultura e encontramos aqui um instrumento muito grande para comunicar com a sociedade. Ou seja, através da música, que é uma linguagem sem fronteiras, é uma linguagem também que aproxima as pessoas. Damos a conhecer os nossos monumentos, que felizmente ou já estão recuperados ou estão em vias de recuperação. E, por outro lado, também lançamos o desafio para que todos aqueles que vêm até ao Alentejo conheçam melhor o que temos para lhes oferecer, se adentrem um pouco pelas nossas estradas. Pensamos sobretudo nas estradas de campo, nas estradas secundárias. Hoje em dia precisamos todos um pouco de tempo, um pouco de silêncio e também um pouco, se quisermos, de esperança num futuro. E tudo isto o festival traz, naturalmente, num quadro natural e num quadro cultural de excelência, que é o caso do Alentejo. Porquê Terras Sem Sombra? Ora, isto recuperámos o nome de uma velha moda, ou seja, uma velha canção tradicional alentejana, que de facto explica que o Alentejo não tem sombra. Aqui a sombra não é tanto a sombra física, mas sobretudo poderíamos nós dizer a sombra da inquietação. Ou seja, aqui no Sul ainda existe paz, ainda existe tranquilidade, ainda existe qualidade de vida. E existe também a capacidade de escutar os outros e transmitir a nossa própria identidade. Tudo isto faz, no fundo, parte do ADN deste festival. E olhando ao seu histórico, às 8 edições já passadas, que oportunidade ele ofereceu, este festival de música sacra, para revelar músicas desconhecidas e, sobretudo, para levar até às localidades do Baixo Alentégico compositores, músicos de excelência? Realmente este festival procura muito colocar o Alentejo e podemos dizer o próprio país nas grandes rotas culturais europeias, em particular as rotas da música, que nos cheira vem aqui para, no fundo, abordarmos outras perspectivas. Em termos muito práticos, realmente no nosso país existe uma certa exclusão cultural, que talvez seja a forma mais cruel de exclusão social. E este é um festival fortemente inclusivo, porque tem uma aposta muito decidida na possibilidade de criar, digamos, novos públicos a Sul, e, por outro lado, dar a conhecer as grandes páginas da tradição musical religiosa, que são realmente notáveis, que são transversais, não se limitam apenas ao cristianismo. Nós temos abordado, nomeadamente, o legado do judaísmo e do islão, que é importantíssimo nesta perspectiva. Temos procurado também oferecer palco a novos intérpretes, a novos compositores, a novos solistas que precisam realmente destas oportunidades. Temos procurado internacionalizar, e isto já é um desafio muito importante no momento em que a União Europeia, enfim, sofre dificuldades, procurar internacionalizar este património musical, e temos redescoberto também as nossas raízes, nomeadamente através da investigação musicológica, já que este festival tem dado a conhecer repertórios do passado que jazem esquecidos nos nossos arquivos, nas nossas bibliotecas. Há também um legado importantíssimo da cultura portuguesa que deve ser divulgado nesta perspectiva. E, finalmente, temos uma política, temos uma estratégia de encomenda a artistas, particularmente a artistas jovens, que todos os anos colaboram também no festival nessa perspectiva. Este ano, por exemplo, orientámos muito para uma peça que já existia, mas que merece grande divulgação, que é um musical chamado O Príncipezinho, que se inspira na obra homónima do Saint-Exupéry, que cumpre precisamente 70 anos, e que Vítor Palma preparou com grande cuidado, precisamente nesta linha de chamar a atenção para os grandes valores do espírito, da cultura e já agora da solidariedade. E já falaremos em cada um dos concertos, também esse em que será apresentado o Príncipezinho. Ainda detendo-nos neste conceito da inclusão social através da inclusão cultural, a organização deste festival denuncia também a centralidade que muitas vezes estes momentos artísticos e estas iniciativas têm em torno das grandes cidades. Infelizmente, em Portugal pensamos muito em Lisboa. Lisboa é, de facto, a grande referência da vida musical portuguesa e depois um pouco também no Porto. Ora, isto é injusto.
Entre outras coisas, porque o público alentejano é extremamente fiel à música, tem uma enorme paixão por esta manifestação artística, é um público generoso e fiel, e além disso o Alentejo hoje consegue congregar visitantes de muitas partes. Desde logo de Espanha, no nosso país também, enfim, uma grande área de influência que se estende até Coimbra e que abrange nomeadamente a Grande Lisboa e o Algarve, e onde estão também muitos estrangeiros, ou porque estão cá a fazer pequenos períodos de visita, como turistas, ou porque residem. Então há todo um público diferente do habitual que converge durante o festival. É um festival longo, que se estende neste ano entre 13 de abril e 13 de julho, e um festival que também dá um contributo muito importante para o desenvolvimento socioeconómico da nossa região, porque são pessoas que dormem, são pessoas que comem, são pessoas que consomem os nossos produtos e querem conhecer, sobretudo, a nossa identidade. Esta é a grande mais-valia que permite também internacionalizar este património. E é o público local também que participa, que assiste? Massivamente. Eu diria que neste momento cerca de 63% do público do festival é o público das próprias comunidades que visitamos, são elas o nosso principal alvo, e as pessoas têm um evidente orgulho, e porque isto reforça a sua autoestima, traz também um alento a uma região, sobretudo no interior, que se sente por vezes um pouco abandonada, e portanto há aqui claramente um filão, se quisermos, de aproximação ao mundo, que as pessoas apreciam imenso e que também apoiam, porque este é um festival que depende em larga medida também do contributo das famílias. Como sabe, todos os espetáculos são de acesso livre, portanto nós, enfim, mantemos essa política desde o primeiro momento. É para nós essencial que as pessoas tenham acesso à cultura e, sobretudo, há muitas pessoas, até das próprias comunidades, que não conhecem o património religioso e que aproveitam esta oportunidade para travar um conhecimento mais próximo com ele. Nesta edição, a 9ª do Festival Terras Sem Sombras, por que localidades passará? Ora, este é um festival que iniciou a sua caminhada em Almodóvar, uma terra fiel desde o primeiro momento ao festival, e vai avançando. Santiago de Cacém, Grândola, Beja. Em Beja faremos apenas este ano uma conferência. Vila de Frades, uma localidade muito simpática do concelho de Vidigueira. Castro Verde, com a sua notável Basílica Real. E depois também, pela primeira vez, uma aproximação que fazemos à zona fronteiriça entre a Diocese de Beja e a Arquidiocese de Évora, que é um ponto de encontro muito interessante entre os concelhos de Grândola e de Alcácer do Sal. É a primeira vez que Alcácer participa neste festival. Vamos ter uma atividade em Carvalhal, uma pequena localidade, e depois outra ainda em Comporta. Portanto, no fundo, estamos aqui a alargar a nossa área geográfica numa zona hoje muito importante para o Alentejo. E terminaremos este ciclo de 2013 em Sines. Estas obras de arte, estas peças que vemos aqui, correspondem a cada um dos concertos? São dessas localidades em que... Todas elas que foram escolhidas porque, no fundo, contam histórias. Este é um festival que tem sempre profundo uma metanarrativa. Há aqui uma grande história, que é a história do Alentejo, é a história de Portugal, mas é também a história da música que nós pretendemos contar. E procuramos, no fundo, fazê-lo de uma maneira acessível, que cative novos públicos, que não deixe ninguém indiferente, essa é uma das nossas apostas, e, sobretudo, que seja muito inclusiva. E essa é uma das características destes concertos, é que realmente as pessoas aderem. Pessoas, inclusivamente, que nunca tiveram a oportunidade, por outra forma, de participar diretamente num contacto com a grande música erudita, que às vezes parece um pouco assustadora, enfim, parece um chavão, mas que, na realidade, depois nos emociona e nos toca muito de perto. E este também é um processo que eu creio que é fundamental hoje para conseguirmos dar a conhecer a nossa mensagem. Porque, enfim, tudo isto naturalmente é um projeto que nasce numa diocese católica e que não escamoteia a necessidade de partilhar esta mensagem. Rejeitamos um pouco a ideia do pátio dos gentios, ou do átrio dos gentios. Para nós, a cultura é um areópago em que todos têm o seu contributo, não há distinção entre eles e nós, no fundo, também aprendemos muito com os outros que vêm até nós. De que forma é que acontece a valorização da economia local, que há pouco referia? Fundamental, porque, repare, são centenas, são milhares de pessoas que deslocam. Este é realmente um festival que conta sempre com casa cheia e se há alguma dificuldade temos é precisamente o facto das igrejas, independentemente de serem igrejas realmente de grandes proporções, já não conseguirem acolher muitas vezes as pessoas que chegam, sobretudo aqueles que se atrasam, e que há sempre uma recomendação nossa, porque os concertos são às 21h30, para que cheguem um pouco antes, para que possamos acomodar todos, enfim, da melhor maneira. Inclusive temos tido que usar outras igrejas nas mesmas localidades e fazer uma transmissão via vídeo e via áudio para que as pessoas possam integrar-se, mas às vezes também elas enchem e são usados que ficam também repletos de pessoas. Porque no fundo há aqui um ambiente festivo, um ambiente de comunicação que contagia e todos ficam, enfim, muitíssimo satisfeitos e muitos permanecem mais do que um dia, até porque no domingo seguinte a cada concerto vamos para o campo e vamos realizar ações em favor da conservação da natureza. A tal promoção e salvaguarda da biodiversidade que está presente também nestes festivais. E que é fundamental porque junta músicos,
junto a espectadores e junto à comunidade local. E se é certo que a maior parte das ações tem um caráter, sobretudo, de sensibilização, noutras circunstâncias metemos mesmo a mão na massa e estamos a fazer um trabalho que é um trabalho útil. Porque, através, digamos assim, dos nossos artistas, conseguimos contagiar a sociedade em geral e hoje as pessoas estão a olhar de uma maneira diferente para a defesa destes valores biodiversos, destes recursos que são essenciais para a sobrevivência da própria sociedade local e regional. E, portanto, no fundo, há aqui um efeito multiplicador muito interessante, em que nós sentimos até que cada euro que gastamos, enfim, temos um orçamento relativamente modesto, se reproduz e consegue produzir 50 euros de efeitos positivos neste grande território. Tem esse cálculo efetuado a partir das ações passadas? Exatamente, é um cálculo que nós não sabemos fazer, mas que os especialistas, enfim, já nos ajudaram nesse sentido. E realmente nota-se esse efeito e, além disso, há, sobretudo, o sentimento de alento. É um novo fogo que estamos a trazer ao interior do país e as pessoas apreciam isso, ainda mais do que o contributo económico propriamente dito. É essa palavra de companheirismo que é fundamental neste momento. Que relação e que pontos de encontro existem entre a promoção da música, o escutar obras de referência e a salvaguarda da natureza? Bem, em primeiro lugar, porque temos sempre o cuidado, e aqui Paulo Pinamonte, o diretor artístico deste festival, tem sido extremamente criterioso de escolher repertórios e intérpretes que eles próprios estão ligados de algum modo a esta grande causa, que é uma causa hoje essencial, porque, enfim, nós estamos a esgotar demasiado depressa os recursos do planeta e temos que muito rapidamente conseguir criar critérios de gestão diferentes para este património extraordinário, sem o qual não pode existir vida e, desde logo, a vida humana. Ora, aqui o grande trabalho que o Festival tem feito é, sobretudo, no sentido de um alerta. Por um lado, mostrar o que há de excelência, e claramente temos património natural muito bem conservado. O Alentejo é uma das regiões melhor preservadas, podemos dizê-lo, do sul da Europa, e tem sido premiado e reconhecido por isso. Mas, por outro lado, há aqui também uma dimensão que não pode escamotear a responsabilidade das religiões. E realmente um grande biólogo, um grande especialista, Edward Wilson, alertou e pediu o contributo das religiões. Vão ter que ser elas a salvar em grande medida este património que está em risco. Um património que é um património natural e que depois tem grandes imbricações, porque não há aqui fronteiras, com o próprio património cultural. Portanto, no fundo, a causa da arte, a causa da música, podem prestar grandes serviços a este setor, que é um setor em emergência. Na apresentação da nona edição do Festival Terras Sem Sombras, uma insistência que aconteceu foi a valorização de produtos regionais. Quais são esses produtos que nesta nona edição estarão sobretudo em relevo? A Igreja ensina-nos a não sermos egoístas e o Alentejo quer partilhar o que tem de excelência para realmente mostrar. São recursos que têm, alguns deles, uma presença plurisecular no nosso território. Estou-me a lembrar, por exemplo, do azeite, do vinho, do pão, do peixe alentejano, que é famosíssimo também, e de muitos outros setores de excelência. Por exemplo, a cortiça é outro caso também digno de nota. Há alguns aspectos menos conhecidos, mas não menos importantes do ponto de vista económico, como é o caso, por exemplo, do leite de burra, que é exportado hoje pelo Alentejo para o Japão e para a Coreia, entre outros países que têm grandes indústrias cosméticas e que utilizam este produto de excelência. E, ora, tudo isto é realmente uma fileira importantíssima e que proporciona às pessoas, além de bem-estar também, efeitos distributivos do ponto de vista económico e social. E, portanto, temos também a obrigação, dentro desta nossa luta para mostrar o que há de melhor nesta região, de valorizar estes notáveis produtos. É um trabalho que visa uma internacionalização, porque vêm até nós meios de referência, jornalistas, opinion makers e muitas outras personalidades, nomeadamente do campo da música, que são, a nível global, vozes muito escutadas, e quando eles gostam do Alentejo, depois vão transmitir isto, enfim, em todos os fóruns pelos quais se deslocam. E, portanto, isto tem um efeito multiplicador absolutamente notável. Será por isso, talvez, que José Manuel Durão Barroso, no texto que escreveu para a apresentação deste festival, fala numa oportunidade que ele oferece de reativar a solidariedade entre os povos, que acontece também através deste Festival Terras Sem Sombras? A nossa Casa da Europa está doente, temos que a reedificar. E, naturalmente, a cultura é a principal base para isso. A cultura, logo seguida pela solidariedade. E temos que trabalhar muito no sentido de dar a conhecer o melhor que a Europa tem e depois fazer este cruzamento entre regiões. Porque a Europa, mais do que um conglomerado de Estados, é um mosaico de regiões que sempre se habituaram a partilhar as suas realidades e que encontram aqui uma grande força. E, naturalmente, também a herança religiosa não é indiferente a isso. Nós vivemos neste momento uma fase crucial, diria eu, da vida da Igreja. As transformações são muito rápidas e adivinham-se ainda outras mais, que, aliás, são fundamentais, eu diria que são imprescindíveis neste contexto. E, claramente, aqui, cada vez mais, vai ser no tabuleiro da cultura
e também no tabuleiro da música que se vão travar pontos de diálogo muito interessantes. E o festival quer abrir janelas nessa perspectiva, dentro da humildade dos seus recursos, enfim, temos consciência da nossa pequenez, mas em contrapartida temos a alma alentejana, que é enorme, a alimentar-nos. Que recursos permitem a realização deste festival, ano após ano? Fundamentalmente, uma gestão muito criteriosa dos poucos meios existentes e, sobretudo, uma rede de parcerias em que é, sobretudo, digamos assim, a capacidade de subsidiariamente várias instituições participarem que torna isto possível. Os municípios são os nossos aliados tradicionais, eles têm feito muito pela cultura no nosso país e, portanto, são uma rede essencial neste âmbito. Também as misericórdias e as paróquias dão um contributo importante, as próprias famílias locais, as forças vivas da nossa região, que felizmente têm algumas empresas de referência que têm compreendido a importância deste trabalho. Este ano, pensando sobretudo na promoção e da divulgação, contámos também com o apoio importante do INA Alentejo. Isto permite-nos chegar mais longe e contactar sobretudo com os grandes meios de comunicação e, a partir deles, tocar uma sociedade mais global. Porque, de facto, apercebemos que este legado, que nasceu modestamente aqui no Alentejo, é hoje importante e sabemos que alguns outros festivais por esse mundo fora, no Brasil, em alguns pontos da Europa, estão de alguma maneira a mimetizar a nossa experiência, o que mostra que é um bom caminho e revela que a aposta feita nos músicos foi uma aposta que produziu os resultados esperados. É a instância e o meio de diálogo por excelência entre vários públicos e várias sociedades. E que chega mais longe porque é realmente, como explicámos, uma linguagem universal. Uma realidade que creio que presidiu ao nascimento e à identidade do departamento a que dirige, o Departamento do Património Histórico e Artístico do Diocese de Beja, foi precisamente a valorização do património. Acontece de forma, enfim, clara e direta com a realização destes festivais? Sem dúvida, hoje o festival tornou-se uma das principais bandeiras. Existem outras, por exemplo, a realização de exposições, a nossa rede museológica, o grande trabalho também que se procura fazer com a valorização dos caminhos de peregrinação, particularmente o caminho de Santiago, que hoje está a recrudescer no nosso território, e várias outras fileiras que vão sendo desenvolvidas. Uma atenção também grande, por exemplo, à criação contemporânea, porque é essencial que os artistas, de qualquer área que eles sejam, sintam que da nossa parte não existe indiferença, mas pelo contrário há um desejo de aproximação e há uma firme aposta na sua capacidade de comunicar a nossa mensagem, porque é esse, no fundo, o grande objetivo. Isso é possível porque já existe um trabalho de recuperação, de valorização e inventariação também do património local. E existe um grande apoio por parte das populações locais, ou seja, as nossas comunidades revêem-se com evidente orgulho neste património, têm feito um grande esforço elas próprias, porque é daí que as coisas nascem, para o conservar, para o abrir, porque é realmente desastroso quando depois de se recuperar uma igreja ela tem que permanecer de portas fechadas. E há um esforço, evidentemente, coletivo, no sentido de tornar bem patente aquilo que temos. E, curiosamente, procurar partilhá-lo. Não apenas pensando nos fluxos turísticos, que são naturalmente muito importantes e que contribuem também para tornar sustentável todo este trabalho, mas também porque há um desejo genuíno de partilhar. O alentejano tem um evidente orgulho nisto e fala disso constantemente. Naturalmente, o desafio é grande, sobretudo quando pensamos na presença de grandes maestros, de grandes diretores de orquestra, de grandes coreógrafos e também de artistas, digamos, de primeira linha a nível internacional. Muitos dos artistas que vêm a este festival já obtiveram o seu Grammy e são figura permanente nas grandes revistas e nos grandes meios de comunicação deste mundo do espetáculo e também nos principais palcos do mundo. E, portanto, recebê-los, acolhê-los, transmitir-lhes uma opinião positiva do nosso país é também um esforço considerável, mas aí as pessoas têm sempre um sorriso, têm sempre as portas abertas das suas casas e partilhamos, em última análise, a nossa modéstia. Que envolvimento existe também com os públicos mais jovens neste festival? Nós temos que começar a pensar em criar públicos. E aqui percebemos de uma coisa que é, existem muitos talentos que passam despercebidos porque o sistema pedagógico comum não os consegue, digamos, encontrar, não os consegue localizar e muitas vezes não os consegue encaminhar para o sítio certo. Por outro lado, sentimos que a própria exclusão social, que hoje se faz sentir de maneira muito forte em algumas regiões do nosso território, está a condenar algumas das nossas crianças, alguns dos nossos jovens, a uma exclusão cultural muito grave. Uma exclusão que deve ser apontada a dedo e contra a qual temos que lutar, enfim, de maneira corajosa. Ora, o que sucede é que tudo isto leva também o festival a aproximar-se das crianças e pela primeira vez, em 2013, temos um festival a elas consagrado em exclusivo. Este festival
Foi preparado de um modo, enfim, muito curioso, porque envolveu, numa linha de descentralização cultural, um dos nossos principais parceiros, o OPARTE, que congrega o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado. E estas duas instituições artísticas vieram ao terreno e estão a descobrir, por um lado, talentos e, por outro lado, a preparar os jovens, porque vão ser estes jovens, vão ser estas crianças, dos 3 até aos 10 anos de idade, os principais atores e figurantes deste espetáculo. Uma experiência que envolveu os agrupamentos escolares de Alcácer do Sal e de Grândola, os 2 municípios, e que está a despertar realmente um grande entusiasmo, porque vão ser cerca de 5 centenas de crianças em palco, além, presumimos nós, muitas outras que se vão juntar para assistir. Isso no concerto do Príncipezinho. O concerto do Príncipezinho, que vai ser feito ao ar livre, numa zona que está a ser preparada para isso, e que é um dos grandes desafios, porque faz parte do projeto pedagógico de escolas de Melides, de Carvalhal, de Comporta, que se associaram para levá-lo a efeito. E aí uma novidade deste festival? Uma novidade e também uma novidade que já teve a sua recompensa, porque estão a surgir novos talentos. Estamos a encontrar crianças que claramente têm uma vocação artística muito importante e que agora é preciso deitar-lhes a mão e continuar a acompanhá-las nessa dimensão. Receptivos também a esta forma de arte através da música sacra? Com enorme entusiasmo e aguardando também com grande expectativa a vinda, por exemplo, dos coreógrafos, dos músicos, particularmente aqui o maestro Nuno Lopes e a bailarina Maria Luísa Carles têm sido incansáveis em colaboração com uma instituição local, que é a Fundação Herdade da Comporta, para que tudo possa correr da melhor maneira. E pensamos que ficam aqui sementes. Nós temos também que construir os públicos do futuro. Fica também esse desafio a partir deste festival, a 9ª edição do Festival Terras Sem Sombra. Dr. José Falcão, muito obrigado por ter estado neste programa. E fica esse convite para ouvir música sacra nas cidades e vilas do Baixo Alentejo, criando por essa via incentivos à valorização e desenvolvimento regional. Votos de um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.